Boa tarde, pessoal. Conforme a gente combinou, hoje, 5 horas da tarde, um encontro para a gente falar e responder a pergunta: por que aprender mediação? Então, hoje a gente vai receber umas amigas muito queridas. Vamos receber a Cláudia Giongo e a Helena Boll para a gente conversar por que aprender mediação. Então, já vi que as nossas convidadas estão circulando por aqui, já estão chegando. Deixa eu ver uma coisa. Cláudia Giongo está aqui para um bate-papo leve, para a gente conversar um pouquinho. Oi, Helena. Ó, a Cláudia chegando. Oi, Cláudia. Alegria. Oi, Adriane. A alegria é minha. A gente que valoriza tanto os encontros pessoais tem vivido encontros virtuais, mas dentro do que é possível, né, Cláudia, para esse momento. Louca para sair daqui e te dar um abraço, mas uma hora eu faço isso. E eu idem. Então, a gente hoje está aqui para conversar sobre por que aprender mediação, né? Então, estava dizendo para quem está entrando, uma alegria estar com esse pessoal, assim, que são os nossos queridos, vi conhecidos meus e teus chegando. E a gente começa sempre se apresentando. Então, eu sou Adriane Beck-Leite, tenho dito várias vezes que eu sou advogada por formação e mediadora por paixão. E casualmente, né, Cláudia, me lembro agora, nós iniciamos juntas essa jornada lá em 2014, tu vê? E desde então brincamos, porque temos filhos razoavelmente pequenos, que somos amigas de infância, da infância dos nossos filhos, né? Isso aí, Adriane. Então, uma alegria enorme. Eu queria, por favor, que tu te apresentasse para quem está conosco. Mas então, eu me chamo Cláudia Jongo. Interessante, porque eu venho trabalhando, eu posso dizer que eu sou assistente social por profissão, mas eu também posso me apresentar dizendo, Adriane, que eu sou um profissional que trabalha com conflitos ou com resolução de conflitos há mais de 30 anos. E eu gosto de me apresentar assim, sabe? Eu sou uma profissional que trabalha na resolução de conflitos. Eu tenho trabalhado como assistente social em muitos espaços profissionais, sei lá, empresa, hospital, escola, nos últimos 10 anos em equipamentos da política de assistência social, junto contigo há uns 5, 6 anos no judiciário, mas eu sou professora universitária e trabalho com pós-graduação, então trabalho com gente. E, e quando a gente trabalha com gente, a gente trabalha com relações. E quando a gente trabalha com relações, a gente trabalha com situações de conflito. Fora Diverso. isso, Fora isso, eu sou mãe de 3 filhos e convivo com essas relações familiares, onde o conflito faz parte cotidianamente. Pois Sei se então, essa apresentação está ok. como? Eu não sei se está bem essa apresentação, Tá nem sei se dá ótima. para. Imagina, então tu é assistente social há 30 anos e aí um dia a mediação de conflitos entrou na tua história profissional e então talvez faça 6 anos, eu acho que é isso, né? Quando tu fez o curso e então tem caminhado desta forma. E aí a gente poderia pensar nessa resposta, né, Cláudia? Por que aprender mediação? Uhum. Eu estava indo por essa linha, Adriane.
porque a partir do momento que eu fiz o curso de mediação, eu comecei a dar um significado diferente para o trabalho que eu vinha fazendo. E então, eu fui me dando conta o quanto a ideia de conflitos, ou situações de conflito, fazem parte do nosso cotidiano. E eu me dei conta que algumas técnicas, ferramentas, podem nos ajudar a lidar com esses conflitos e, mais do que isso, ressignificá-los, entendendo que o conflito é um convite para a mudança. E eu comecei a me dar conta que a gente não precisava fugir dos conflitos e achar que a gente pode viver num espaço profissional, familiar, sem a presença de conflitos. Eu fui me dando conta que isso faz parte. A questão é como lidar com eles. Porque E eu penso... não, desculpa, mas até muito pouco tempo, e para mim também isso era muito significativo, é evitar o conflito, evitar conflitos. E a gente passa a ver que o conflito, a gente tem que ter um olhar diferente para o conflito, porque ele nos leva à mudança, nos faz crescer, a mudar pontos de vista, né? Então, por favor, desculpa te É interromper. isso aí. Não, Adri, não, porque o que tu estás dizendo vem ao encontro do que a gente acredita. Então, por que fazer mediação? Porque existem alguns pressupostos teóricos que de alguma maneira, se traduzem numa lente, que é a forma como eu vejo o mundo e como eu vejo os fenômenos sociais. Então, a mediação possibilita, né, um curso de mediação que eu possa compreender esses pressupostos. Então, e me convidar a olhar os fenômenos nessa perspectiva. Por exemplo, a questão da temporalidade dos fenômenos. A gente está sempre dizendo assim, ai, a Adriane é querida. A Adriane é querida. Bom, quando a Adriane não está tão querida, parece que não é ela. E é ela também. Então, se a gente conseguisse trocar o verbo ser pelo verbo estar, eu troco o verbo ser. Então, o nosso filho não é briguento. Ele está briguento naquela situação. Então, eu dou uma temporalidade ao fenômeno. Sim. Então, essa ideia já me faz olhar para o fenômeno de forma diferente e intervir com meu filho briguento de outro tipo, de outro jeito. Uhum. E aí a mediação me oferece o conhecimento de alguns pressupostos teóricos, dentre os quais esse, né, da instabilidade dos fenômenos, e de alguma maneira, me convida a desenvolver algumas habilidades e competências, me entrega algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas técnicas para lidar com os conflitos, para aproveitar, então, essa situação de confronto para que as pessoas, para eu, né, e para que as pessoas envolvidas nisso mudem, melhorem. Para que o conflito não nos afaste, mas nos aproxime, né, Cláudia? Possa nos aproximar também, né? Então, acho que o que tu dizes é interessante, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso, né? Então, por que a gente entra em conflito? A gente poderia, bom, somos seres relacionais, mas a gente tem a tendência, Adriane, a se relacionar com quem pensa que nem a gente e formar pequenos clãs. Então, eu gosto da Adriane porque ela pensa, tem a mesma religião que eu, participa da mesma fé, porque tem, né, compartilha a mesma fé, porque gosta das mesmas músicas, porque come da mesma...
quanto mais eu me aproximo de pessoas que pensam como eu, mais eu vou legitimando as minhas crenças, os meus valores, a minha visão de mundo. Sim. E vou me afastando do diferente. Aham. Então, quando eu contato com o diferente, eu posso ter um estranhamento. E nesse estranhamento, eu quero provar para ele que a minha visão de mundo é a certa, é a correta. Uhum. Então, eu, quando sento contigo, sento com o diferente, ou quem pensa diferente, eu não estou querendo ouvir o que o outro está dizendo. Eu estou querendo provar para ele que ele está errado e eu estou certa. Tá certa, exatamente. Então, tem uma coisa que a gente fala muito, né? Que eu entro em escalada. O que é escalada? Adriane, tu não está certa, eu estou certa. Adriane é assim. E a gente, cada um dos envolvidos, quer provar para o outro que a minha visão, a minha crença é verdadeira. Então, eu nem estou escutando o que a Adriane está dizendo. Eu estou esperando que ela pare de falar, ou nem espero que ela pare, já vou mostrando, vou apresentando a minha versão. E aí eu te pergunto, a mediação, por exemplo, com técnicas e ferramentas, ajuda a gente não só para quem quer ser um mediador, mas para que no dia a dia de todas as nossas relações, sejam elas profissionais, sejam elas familiares, quem sabe na relação com os nossos colegas de escola, então de trabalho, ajuda para que essas relações melhorem, porque passa por algo como uma escutativa, como uma comunicação assertiva, não violenta. Como funciona isso? Eu penso que a gente vai desenvolvendo habilidades, competências para atuar no mundo, para No mundo? estar no mundo, independente do espaço, então, seja nas relações familiares, profissionais, relações de amizade, a gente vai. Bom, então, um curso pode nos ajudar a desenvolver essas habilidades e competências para usá-las no mundo. Sim. Porque, veja o que eu estava falando antes, né? Eu tenho um filho adolescente. É claro que ele se fortalece nas relações de iguais. Ele tem um clã com quem ele divide visões de mundo, crenças, propostas. Interesses. E aí ele chega até mim e eu tenho as minhas verdades, minhas crenças. Quantas vezes a gente entra em escalada? Quantas vezes eu querendo provar que eu estou certa e ele que está errado? Aham. Se eu puder aprender a pequenas técnicas, não, de como lidar com isso, de como ouvir genuinamente o meu filho, não querer provar que ele está errado, porque quando eu provo, quero provar que ele está errado, eu nego que ele tem um saber, eu nego, é uma questão identitária, eu nego que as crenças dele podem ser verdadeiras, para ele são verdadeiras, eu desconsidero essa pessoa. Eu lembro. E Não, não, desculpa, não, vai. eu queria te dizer assim, que se eu entro numa discussão com o meu menino, em algum momento eu consigo dizer, peraí, o que é mesmo que tu estás querendo me dizer? Deixa eu ver se eu estou ouvindo bem. E aí eu repito o que eu ouvi. Talvez eu não tenha ouvido bem, eu quero escutar exatamente o que tu estás me dizendo, meu filho. E repito para ele, a mãe escutou, foi isso que tu disseste? E pode ser que ele diga, não, tu quis ouvir isso. Então eu vou tentar de novo, ou me diz de novo, filho, tenta dizer de novo. Tu vês que a minha postura é uma postura de escuta ativa, porque quando a gente fala em escuta,
normalmente a gente pensa numa postura passiva, Adriane. Escutar é passivo. E escutar pode não ser passivo à medida que eu quero que tu siga falando. Então, tu está falando e eu estou dizendo, ai, que interessante. Olha que interessante o que tu estás dizendo, Adriane. Sabe que eu não tinha pensado? Deixa eu ver se eu entendi o que tu estás dizendo. Tu dizes algo e eu repito a última palavra que tu disseste. É um convite para te seguir falando. Sim. Eu valido o que tu estás dizendo, eu legitimo o que tu estás querendo transmitir. Então, tu vês desenvolver isso, que eu estou sempre aprendendo, eu não estou dizendo que eu sei fazer, eu estou dizendo que eu tenho um desejo de desenvolver essas habilidades e competências que a gente vê no curso. Sim. Então, se eu aprendo isso, eu tenho chance de devagarinho ir experimentando nas minhas relações. Eu também não sei se faz sentido, Adriane. Faz muito sentido, porque eu lembro de há pouco a gente ter conversado também, e tu trazia uma situação que hoje mesmo tu tinha trabalhado com um casal, né? E que passa por isso, por essa questão da escuta e dessa forma de comunicar. Seria bem interessante que tu pudesse nos trazer. Deixa eu ver, a gente falou de tantos casos, mas agora de tarde mesmo, hoje eu mediei duas situações, mas uma delas foi muito interessante, eu acho que é dessa que tu estás falando, que é o casal separado e a menina sempre viveu com o pai, e agora, com 13 anos, ela realmente fugiu da casa do pai. E qual é o que está no meio disso? A menina começou a namorar com 13 anos, e o pai tem um posicionamento de menina com 13 anos não namora. Ah, é? A mãe aceita, então eu vou para casa da mãe. E aí se estabeleceu uma lógica de ou eu fico com o pai, que não quer que eu namore, ou eu vou para minha mãe, que aceita. Então, é como se tivesse estabelecido uma dicotomia de formas de educar. Então, o pai e a mãe. Então, a criança sai da casa do pai e vai morar com a mãe. E qual é o interesse comum desses dois? O que o pai e a mãe querem? Porque ambos estão sofrendo. E imagina a menina, e eu dizia para eles, qual é o sobrenome de um, qual é o sobrenome do outro? Um é, sei lá, vamos supor, né, Freitas e Fernandes. A menininha é Freitas e Fernandes, que Fernandes tem um jeito de ser, Freitas outro jeito de ser, essa menininha é Freitas e Fernandes. Então, trabalhar com a ideia do e é identificar, né, crenças, legados, vivências, de um e de outro. Então, hoje eu trabalhava, eu acho que foi por isso que eu lembrei, tu deve ter lembrado, por essa questão do trocar o ou pelo e, já faz uma diferença. Uma diferença. E não é negar nenhuma coisa nem outra, né, Cláudia? Mas construir uma via que pode ser comum para essas duas origens, né? Porque, claro que, por certo, desculpa, nem lembro os sobrenomes que tu disse, mas não é um ou outro. Inventei, Adriane. Eu Não, inventei sobre. sim, eu tenho certeza que você inventou. Mas então, pô, não é um ou outro, porque essa menina, ela é uma experiência, uma construção, uma vida dos dois, né? Dos dois Sim, sobrenomes, que não são só sobrenomes, são famílias, e nela estão os dois. Então, por que não construirmos um caminho que seja com coisas boas, partilhas boas de ambos, né? isso. E aí, essa senhora, essa mãe, né, com muitas queixas do pai da menina. E ele não faz isso, e ele não entende.
e ele tem tratado mal, e ele não deixa ela sair, e ele tirou o telefone. E aí eu dizia para ela, e se a gente trocasse a queixa por um pedido, que pedidos tu farias? Então, outra questão né, a gente está falando em técnicas, em possibilidades, que diferença faria da nossa vida se a gente pudesse trocar a queixa pelo pedido, Adriana? Muita E, diferença. e aí eu me lembro a Ângela, nossa colega, ela diz assim, tem mais uma questão. Quando a gente faz um pedido, a gente tem que estar aberta a receber uma resposta que talvez não seja o que eu estou pedindo. Porque Uhum. se a pessoa tem que dar o que eu estou pedindo, aí não é pedido, é exigência. Interessante. Pedir, pedir é estar aberto a receber o que o outro puder nos dar. Então, veja, troca a queixa por pedido, experiencia trocar a queixa por pedido com o teu chefe, com o teu funcionário, com o teu marido, né? Com a tua sogra. Com os Experimenta seus trocar a filhos, queixa. né? Com os seus filhos, que a gente costuma tanto fazer isso, se E queixar, né? Quem sabe um pedido. isso, e aí, Adri, faz um pedido, mas quando tu estás fazendo, te conecta com as tuas expectativas. O que tu queres que ele responda? Te dá conta que a resposta pode não ser o que tu queres, porque tu estás fazendo um pedido e não uma exigência. Então, eu não estou nominando, mas tudo isso que eu estou falando são técnicas que a gente vai aprendendo e aprendendo a utilizar em contextos, sejam eles profissionais ou familiares. Então, eu penso que a ideia de ser mediador é um, é um aprender para a vida, sabe, Adriane? Eu posso nunca sentar numa mesa para mediar um conflito familiar ou empresarial ou em escola, né? Eu posso Ou no não ter essa. judiciário, né? Ou no judiciário, a formação pode não ser essa, mas as habilidades e técnicas que a gente acaba aprendendo, né, Cláudia, ajudam para isso, assim, para esse dia a dia, né? Isso, isso, isso. E esses cursos que a gente tem oferecido, né, Adriane, ou também participado, é sempre na ideia prático-teórica, então, de poder sim se confrontar com situações da prática e poder identificar possibilidades diversas. Então, que teoria, que metodologia, né? Vejam que vê que eu comecei falando num pressuposto teórico, né? Sim. Então, comunicação humana é um pressuposto teórico. Processos reflexivos, então, são pressupostos que vão orientando a nossa visão de homem e mundo. Hoje Acho de que eu estou tarde, falando. não, tá falando, tá ótimo, tá cheio de aplausos aqui para ti, tô achando o máximo. Eu hoje de tarde ainda tive a oportunidade de falar com uma pessoa a respeito da questão do curso, né, de mediação e o quanto isso não servia para formar mediadores que vão tecnicamente resolver conflitos, mas para essas questões do dia a dia. E falando sobre o curso, que nós já fizemos cursos ótimos, né? Eu lembro de quando fiz, assim, em 2014, eu não lembro se tu vai, não sei se tu vai lembrar de uma frase, mas que eu lembro de ter dito eu não quero mais desgrudar da cauda desse cometa, porque a mediação fez muito sentido para mim. E hoje de tarde eu falava justamente sobre o curso que a gente dá. Então, a gente já fez vários e ótimos. Mas quando a gente concebeu o curso
de mediação de conflitos, de resolução de conflitos através da escola de mediação, em parceria com o Domus de Mediação, o que a gente vê é um curso prático teórico, que a gente inverteu um pouco a lógica, né? Então, ele primeiro é prático, e aí, por que prático? E hoje de tarde, então, eu conversava sobre isso, porque antes de cada coisa, de cada matéria, assunto que a gente vai falar, partilhar enquanto grupo, a gente vive, experiencia dinâmicas, por exemplo, sobre comunicação, sobre a escuta, né, Cláudia? E é muito rico e muito significativo. Então, quando eu penso no curso, eu desde da primeira turma, eu tenho vontade de sentar como aluna, sabe? Para poder ouvir vocês, as queridas, a Cláudia, a Ana Carolina Quintela, a Isis, a Simone, todas, a Ângela, a Márcia, a Durga, não posso me esquecer de ninguém, porque é isso, assim, em cada módulo preparado, partindo da prática. E aí, quando a gente vai pensar e vai ver a teoria, tá fazendo muito mais sentido, né? Então, a gente pensa que é um curso que a gente preparou porque é um curso que a gente gostaria de ter feito também, né? E eu quero fazer até hoje esse modelo de curso. Assim, se doca. Acho que é um convite que a gente tem feito, Adriane, para que mais pessoas desenvolvam saberes relacionados à mediação. A gente assume uma bandeira, né, de pacificação. A gente quer sair de lógicas competitivas que negam o outro, que não Sim, valorizam o outro, que, que privilegiam disputas. A gente quer sair dessas lógicas. Não, é. talvez a gente não está falando de pandemia aqui, mas eu sempre penso que a pandemia possa ser um convite para que a gente olhe para isso. Se É. nós não nos damos as mãos, que mundo é esse? Então, a mediação enquanto um instrumento de pacificação social, É. Olha de só. favorecer que as pessoas queiram ouvir o diferente. Eu quero ouvir. Então, eu sou católica, tu é espírita. Eu quero entender o espiritismo. Eu não quero que tu seja católica. Isso meus avós fizeram. Né? Meus avós queriam, provavelmente, só ter católicos. O que a gente quer? O que a fé nos pede? Então me conta o que é ser batista, me conta. Ah, eu gosto de música clássica e tu de funk. Me conta da beleza do funk, né? Aham, que Me legal. conta, me fala, deixa eu ouvir, me mostra uma música, deixa eu ver a dança. Então, pacificação é olhar para o outro, validar o outro, entender que o outro tem um porquê ser daquele jeito. Então, a Tem mediação, riqueza, né, Cláudia, tem riqueza na sua história, no seu saber e naquilo que ele tem para partilhar conosco, tem riqueza, né? sim, sim, se eu quiser ouvir. É o que eu Assim, dizia, o que eu dizia para o casal hoje, né? Eu disse para ele, e ele disse que estranhou a pergunta, eu disse assim, o que tu podes fazer para favorecer que teus meninos fiquem bem na casa da mãe? aham. O que eu quero que eles voltem para mim. E aí pergunto para ela, separado, é claro, o que te compete, o que tu podes fazer, o que é teu para que os meninos fiquem bem com o pai deles. Então, Ah, sai da tua bolha, olhe para o outro, identifica coisa boa no outro, bota luz, bota luz. Eu nem tudo. falo em recortar, porque quando a gente fala em recortar, não é o pressuposto teórico que a gente acredita, né? Coloca luz no que tem de melhor do outro. Aham. Algumas vezes a gente
coloca a luz no que o outro tem de pior. Uhum. Que isso é o que É por salva, né? É. A Helena estava falando aqui, porque eu estava citando as nossas colegas, e a Helena falou, e a Julinha, e a Érica, então já falei da Cida e das outras. Mais o Max, tu lembra do Max Guerra? O Max perguntou qual a duração do curso, e aí então a gente está com dois cursos, um curso de introdução à mediação, que são só 12 horas, e o curso completo, que aí é de 100 horas, né? Então, puxa, quem quisesse informações também pode seguir o Domus Mediação, a escola de mediação, que ali a gente está divulgando os cursos, que é para isso, não é para somente para formar mediadores que vão tecnicamente mediar conflitos, mas para podermos mediar, resolver conflitos do nosso dia a dia. E agora eu vi um querido amigo aqui entrando também, o Portinho, nem sei se ele está por aí, e lembro de vários conflitos, por exemplo, que hoje estão sendo gerados, né? Nas famílias, nos ambientes de trabalho, inclusive por causa de política, né, Cláudia? Que se acirrou muito. E aí eu fico pensando quanta ferramenta de mediação a gente pode usar para se aproximar, como tu estava falando agora, dos que pensam diferentemente de nós. É difícil, é exigente, mas é o que a gente tem para agora, né? Tem para propor, que é isso. Olhar para o conflito de uma forma diferente e poder trabalhar isso através da mediação. Isso aí, isso aí. Olha, Eu, eu vi há pouquinho que tinha entrado uma grande amiga minha que chama Irmã Simone. Ela coordena uma instituição de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Restinga. que E penso que são 150 crianças. E o trabalho dela com as educadoras vem muito nessa lógica, assim, de identificar o que tem de melhor nas crianças. E achei bonita ela estar aqui, porque o trabalho, como esse tipo essa teoria ou essa metodologia pode realmente ser aplicada em muitos contextos, Adriane. sim, Então, mesmo que a pessoa não faça um curso, a Adriane falou em 100 horas, na verdade são 180 horas, porque são 100 horas de teoria e mais 80 de prática. Então, isso para o mesmo curso que longo, né, faça... Cláudia? Para o curso Então, longo. E o curso menor, que inicia agora na segunda-feira que vem, é de 12 horas, então, né? É verdade, obrigada. então, mesmo que eu não faça um curso de formação, né, Adriane, eu faço eu estudo mediação. É Sim, muito material, queridos. Eu começo a me ocupar com esse tema com o intuito de desenvolver essas habilidades e competências. Uh, e acho que a lógica lá do que eu falei do Monteiro, e é gostoso visitá-las e estar com elas, porque nesse espaço elas batalham muito para que a lógica da mediação possa ser aplicada. E eu só falei isso porque vi que a Simone, sim. então, que a irmã E Simone e outras pessoas estavam entrando. ela está complementando também a Simone, que tem algumas educadoras do Monteiro aqui nessa live te assistindo, Cláudia. Mas a gente Queridas. combinou hoje de fazer uma live de mais ou menos uma hora, conversando por 30 minutos contigo e por 30 minutos com a Helena. E aí, assim, de coração apertado, eu queria te dizer que a gente então vai receber agora a Helena e te agradecer pela tua disponibilidade. E eu queria aqui te lançar um desafio, tá, Cláudia? Para que a gente possa se encontrar de novo numa live, então, de uma hora, para a gente falar sobre mediação e um outro aspecto que eu vou deixar de segredo e de surpresa para quem está nos assistindo, porque a gente vai divulgar nos próximos dias, pode ser?
Tu sabes que eu me assusto com essas coisas aqui, né? Então eu já estou bem feliz de sair, te agradeço pelo convite, mas entra a Helena aí. Estou saindo. Cláudia, Beijo. calma. Assim, eu diz obrigada para toda essa galera que está aí te assistindo. Tá cheio de gente querida, fazendo um monte de comentários bem legais, te parabenizando. A Jaque, que está sempre conosco, a Durga, passou a Isis, a Ana. Então, bem legal. Como é que tu consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Amiga, Eu, então eu sabe quem entrou aqui também, que eu vi agora, e vou deixar um beijão? A Amanda Chiarelli, professora, que foi professora da tua Helena, e agora é professora da minha Isa. E ela que deixou um carinhozão aqui pra gente. Amanda, beijo gigante. Então, pessoal, obrigada. um beijo para todas e muito obrigada. Eu não lido muito bem com isso, mas vou aprender. Um abraço, Adriane. Um Ai, abração, beijo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai então seguir com a Helena já está por aqui, eu sei. Agora então entra um convite. Que alegria ver vocês, tantas queridas e queridos circulando por aqui. Agora a Ana Piccoli, obrigada, gente. Gisele. A gente vai conversar um pouquinho com a Helena também, porque o objetivo dessa live é a gente poder responder um pouquinho, levar para quem não conhece por que aprender mediação, né? Por que, que isso faz sentido? Por que, que um dia fez sentido para nós e continua fazendo? E, e a gente quer que, de repente, faça sentido para outras pessoas. A gente está iniciando como escola de mediação na próxima segunda-feira um curso de introdução à mediação. E já está programado também um curso, que é o curso prático teórico, que importa 100 horas prático-teóricas e depois só o estágio, mais 80 horas, que são feitas na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, e que agora, inclusive, tem sido feita de forma online. Então, fica o nosso convite. A Helena está chegando, que legal. É a primeira vez que eu faço uma live circulando assim. Querida, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Adri, cortei tua fala? Não, de forma alguma. Eu sabia que tu estava por aí, e aí eu estava aproveitando esse espaço para poder falar sobre o curso que inicia a segunda e depois que já está programado o curso longo. Mas já fiz então aqui a minha conversa a respeito disso e a gente pode voltar no final. Mas o nosso encontro, né, Helena? Eu acredito que já estou apresentada, porque no início dessa live eu já fiz isso. E agora eu queria também que tu te apresentasse. Tá bem. Por Primeiramente, então, favor. aí, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Eu tô extremamente feliz de estar nesse espaço aqui contigo, com a Cláudia, que, nossa, o papo de vocês estava muito delicioso. Vocês são Querida. pessoas, assim, profissionais e pessoas que acrescentam demais, assim, eu tenho certeza que tá todo mundo aproveitando bastante. Eu estava aproveitando muito. Então eu não podia chegar aqui sem dizer isso, assim, que é uma honra ser colega, Adri, e ter sido aluna e continuar sendo aluna de vocês, assim, né? Porque os aprendizados são para sempre e a gente está trocando muito ainda, né? Muito. Colegas, né, Helena? Agora somos colegas. Imagina que alegria agora, colega mediadora Helena. Sim, e aí Coisa boa. antes também de eu dizer um pouco mais sobre mim, eu já vou atravessar dizendo que para mim isso é parte do que é a mediação, né? Do que a gente aprende fazendo um curso de mediação. Eu estava aqui enquanto escutava vocês, com o coração assim super enérgico, assim, né? Se bombeando, bombeando, emocionado,
chegou a passar um nervoso, assim, né? Nossa, como é que eu vou falar tendo essas duas mestras aí, né? E a mediação me coloca num ter estar trabalhando há pouco mais de um ano já, né? Porque há um ano, essa semana fez um ano que a gente terminou o nosso módulo, os nossos módulos teóricos. Mas Isso. então, há pouco mais de um ano, trabalhando com as questões que a mediação nos traz, né? Isso fez com que eu ficasse mais tranquila, que eu percebesse o que eu também tenho para acrescentar nesse espaço, percebesse o que a mediação coloca muito nas sessões, assim, né? De como não existe, como as hierarquias que a gente se coloca nas relações, elas são limitantes, né? Porque aqui a gente está muito num papel de construção conjunta, e desde que vocês me estenderam esse convite, eu fiquei tão feliz, assim, por isso, e faz com que eu chegue mais tranquila também no espaço e fique mais à vontade para falar as coisas que me tocam da mediação. Que legal, é isso aí mesmo. Sabe que tu aí traz até emoção para esse encontro, né? Fico eu pensando, e eu disse para a Cláudia antes, a gente anda querendo tanto que esses encontros sejam pessoais, né, Helena? E aí a Muito. gente fica com o possível do momento e eles são online e a gente tem feito trocas ao longo dessa pandemia, né? Já estivemos juntas em mediações na defensoria e aí eu aproveito para dizer que, olha, eu tenho que me segurar agora para não me emocionar também. Que Solta. alegria, que alegria de ver. Vou dizer assim, porque eu sei que tu como é que eu vou dizer isso? Não vou dizer nada. Vou só dizer que gigante mediadora que eu vi numa sessão da defensoria. Que legal isso. Não existe mesmo hierarquia nenhuma. Somos mediadoras todas, né? E sempre com um desejo gigante de só poder aprender cada vez mais e de troca, né? E o quanto a gente consegue trocar e crescer com essa partilha nesses ambientes. Então, só para te dizer que já que tu já largou me emocionando, eu queria te dizer que me emocionou muito poder ver e estar assistindo nesses espaços de troca, de encontro, de estar contigo, assim, de estar com vocês, né? Tantas que estão aqui conosco, a Jaque, agora a Jaque está dizendo, ó, Helena, minha parceira de mediação. Então, é Linda aqui. bem legal. Nosso agradecimento, tá? Escola de Mediação, a ti, por ter aceito esse convite hoje. Eu sei que, sabe, Helena, eu sei que é exigente isso nessa nova fórmula de estar conversando, mas são passinhos de formiguinha, eu tenho dito até, que a gente está dando para levar essa mediação para o mundo, essa nova forma também de resolução de conflitos que tem feito tanto sentido na vida da gente. Então, a Helena, teu nome, o que Bom, diz? Tudo então contigo. depois de ter invertido um pouco a ordem que não existia, né? Isso. Eu me chamo Helena, Helena Boll. Eu sou formada em Direito, vai fazer 3 anos agora em setembro. Eu advoguei por 2 anos em escritórios com causas mais tradicionais, assim, né? Com uma atividade da advocacia desempenhada de uma forma mais tradicional, né? O litigioso, como a gente chama, levando causas para o judiciário, respondendo às causas naquele âmbito do judiciário. E causas, inclusive, que eu acreditava muito, assim, eu tinha um vínculo com a profissão muito pela ideia de justiça que algumas das causas me demandavam de certa forma e eu acreditava nisso, assim, né? Lá pelas tantas, eu comecei a ficar bastante desestimulada por ver no judiciário, em algumas das causas, um espaço que, no fim das contas, não aproximava as pessoas. Muitas vezes chegava a conclusões de acordo com leis, com jurisprudências, com entendimentos de cada magistrado, que nem sempre eram
bem acolhidas pelos envolvidos, né? E eu que sempre tive um flerte com psicologia, com tudo que envolve emoções e os sujeitos nas suas histórias e tudo mais, aquilo me frustrou de certa forma, né? Foi frustrando no dia a dia. E quando eu fui buscando encontrar algum lugar que fizesse mais sentido assim para as coisas que eu acreditava, eu me reconectei porque eu já tinha conhecido em algum momento a mediação, mas mais superficialmente. Então, ingressei no curso de mediação e atualmente eu sou mediadora de conflitos. Estou encerrando as horas práticas do curso que fiz com essas maravilhosas que são vocês. A mediação me abriu tantas portas que hoje eu sou também facilitadora de círculos não conflitivos, círculos de construção de paz não conflitivos, e já me denomino também como uma advogada colaborativa, né, que reinventou a forma de atuar diante dos conflitos, mesmo aqueles que parecem puramente judiciais, né, que envolvem puramente questões jurídicas. A gente vai descobrindo que muitas causas podem ser tratadas com os sujeitos, né, que estão ali protagonizando a questão. Então, tenho para dizer assim de início dessa conversa que a mediação ela fez com que eu me reconectasse com muitas coisas que já eram minhas, assim, né, e fez com que eu vestisse uma outra roupagem, colocasse uma nova lente sobre tantas das coisas que a Cláudia falou muito, assim, né? Sobre concepção do que é o conflito, do que são as relações, de como a gente escuta, de o que que a gente fala, qual é a nossa intenção, qual é a nossa expectativa. Botou um filtro diferente sobre o que são as relações e os conflitos e as conversas. Para mim, me abriu muitas portas que me motivam, porque tem isso que a gente começou a falar juntas agora, né, Adri? Tem uma intenção por trás que é a conexão, né? É a conexão entre as pessoas que estão envolvidas em questões que são muito preciosas para elas, né? Então, Sim. acho que por hora a minha apresentação é por aí. Tá ótima. E quando a gente pensa nessa pergunta de hoje, assim, que nos motiva, tá? Por que aprender mediação? O que que tu poderia nos dizer, assim? Tu que recentemente, então, terminou um ano, né? A parte que seria prático-teórica e tá vivenciando o teu estágio agora na Defensoria Pública. Já, talvez até já esteja no fim, né, Helena? Não vamos discutir aqui a questão das horas. Não Tô é para terminando. isso, não é para isso, não é. Mas quase terminando, então, puxa, são vários, né? Eu lembro de ter te encontrado várias vezes presencialmente, então tu já fez várias mediações presenciais. E agora está vivenciando esse modo novo online que a gente até diria que para os mediadores era algo impensável, né? Realizar uma mediação de forma online, porque tem toda uma questão da percepção do envolvimento da pessoa na mediação, toda a percepção do seu comportamento corporal, e a gente teve que aceitar isso, mas tudo bem, então acabei falando demais. Para te ouvir, por que tu acha importante, então, aprender sobre resolução de conflitos através da mediação? Eu acho que passa, Adri. Bom, são muitos motivos, assim, né? Mas o que me vem agora passa muito pela fala da Cláudia, assim, de como isso transforma a forma como cada um, seja como mediador, né? Seja como experimentando a sua própria vida, seja como mediando, muda-se a percepção sobre as relações, né? Sobre como tu te coloca estando diante do outro, lidando sobre algo que te importa e que muitas vezes
não se consegue dizer, não se consegue expressar. Eu acho que estudar mediação e as suas ferramentas vão nos trabalhando pouco a pouco, porque é um caminho, né? A gente vai vendo que tem muita coisa a ser acessada, que nos deixa, pessoalmente falando, eu acho que nos deixa mais seguros para viver a nossa autenticidade, seja como em qual papel tu está ocupando, estudando a mediação como ferramenta, nos deixa mais tranquilos para viver quem nós realmente somos, o que esperar ou não do outro, né? O que o outro é ou não obrigado, porque a gente tem isso nas relações, né? Quando a gente não questiona a nos oferecer sobre o que o outro é responsável ou não naquilo que me toca, sobre o que eu posso fazer diante daquilo que me desacomoda, né? Eu acho que o exercício da mediação, vou tratar assim aqui, o exercício da mediação, ele trabalha muito, e eu acho isso magnífico, assim, a questão da autorresponsabilidade também, né? Além da autenticidade, é isso, da autorresponsabilidade. Opa, eu senti isso em relação a essa situação que me desacomoda, né? O que disso é meu e o que eu posso, junto ao outro, contribuir ou solicitar, né? Para que a situação fique melhor para mim. E trabalhando essa questão da Aham. cooperação, né? Para o outro também. Já que Então, muitas vezes na perdi o que mediação tu disse por tem último e o que para o outro. Agora eu que não te entendi. Tu falou alguma coisa e disse e alguma coisa para o outro e então eu perdi aqui. Vamos ver se eu resgato. Não, não, deixa então. Acho que sim, acho que sim. Que eu desejo pedir para o outro, né? Ótimo, o pedir que me faltou aqui, exato. Porque no fim, através da. Eu até comentei isso com a Cláudia, e é uma coisa que eu tenho dito assim. A gente, a princípio, pô, eu sei me comunicar praticamente desde que eu nasci, né? Porque ó, nós aprendemos a falar muito jovem, muito cedo, né? Bem pequenininhos. Então eu sei me comunicar. Mas como é diferente quando a gente passa através da mediação, então que eu conheci, né? A ler, a estudar e ver o quão pode ser diferente a nossa forma de comunicação, né, Helena? E é Uhum. no dia a dia, então não é só uma questão de vou me formar um mediador, não. É o nosso dia a dia, como faz diferença a forma da gente se colocar para ouvir, a forma da gente poder comunicar alguma coisa. E com isso, eu não estou querendo dizer que a gente fez o curso e agora pronto, eu sou a mestra no assunto. Não. A gente está sempre aprendendo e mais que sempre aprender. Aliás, a gente tem a proposta de formação continuada, que já diz tudo. A gente está sempre estudando, sempre aprendendo, sempre tem mais, né? E querendo, né, Adri, se melhorar sempre, né? Isso que eu quis dizer também com antes, quando eu disse que foi uma abertura de portas, assim. Aham. Porque tu aprende algumas habilidades e algumas ferramentas num curso de mediação e tu vê que tem muita estrada para percorrer, né? Para tu te. Porque tudo isso que a gente está falando também é sobre nós, né? Sim. Não é algo, né, Aham. do conflito dos outros, né? São conflitos nossos que a gente vive e como a gente vai querendo para se tornar, no nosso caso, talvez profissionais mais habilidosos, a gente precisa se tornar seres mais habilidosos com essas questões que são muito humanas, né? E me ocorreu uma outra coisa assim, que eu acho que é muito interessante assim, desse espaço assim, da mediação, dessas formações que a gente vem buscando, que é se colocar enquanto mediador aí na vida, né, num papel de não julgamento, né, Aham. num papel de não julgamento para conseguir acessar as riquezas que a Cláudia tanto trouxe, né? Riqueza da Puxa, diferença. dá diferença, né?
Porque Eu tenho muito. Ah, quando eu julgo o outro, eu tô erguendo um muro, né? Na comunicação, na relação, né? E quando eu consigo me livrar disso, assim, tentar ouvir sem julgar, né? É, faz tanto mais sentido, né? Tem tanto mais fluidez e tem tanto mais aprendizado e crescimento, né? com certeza. Sim, é bem o que tu disseste, assim, né? O papel do julgamento já nos coloca num papel de estou, estou com a razão, né? E tu não. Então, por tu estares errada, eu não vou nem te escutar. E Sim, aí o quanto a exatamente. gente perde de vida aí no meio, né? De histórias a serem compartilhadas, a serem construídas, a serem fortalecidas. Eu acho que O isso é quanto, uma. o quanto a gente se impede de crescer com a riqueza que o outro tem quando a gente passa a simplesmente julgar, né? E se a gente pudesse parar aqui para conversar mais longamente, mas até sobre isso, quantas vezes assim na minha vida eu ouvi ou julguei, e agora me ocorre um caso que eu nem vou trazer, mas que é isso assim, quando eu consegui deixar de julgar aquela pessoa que vamos supor, né, divergia da minha religiosidade, divergia do meu modo de ser, uma série de do meu minha forma de tratar as outras pessoas. Quando eu pude me livrar de tudo isso, assim, que riqueza eu descobri naquela pessoa. Até porque a história de vida dele justificava muito daquele comportamento mais arredio, mais, né? Mas quando a gente derruba esse muro, que bonito poder se encontrar, né? Nossa, e daí saem. Isso, para mim, é lindo. E ao mesmo tempo, daí saem possibilidades de construções. Tá dando uma cortadinha aqui no teu. Eu não sei, eu travei para ti, tu travou para mim, vamos ver. Mas agora parece que voltou. Tá bem. E então é muito, muito legal. Eu espero que a gente possa conversar muito sobre isso, né? E quando a gente lança essa pergunta hoje, por que aprender mediação e tá aqui tratando sobre isso e conversando um pouco, é para isso, assim, para levar para as pessoas esse novo jeito, uma proposta diferente de olhar o conflito e de se relacionar, né? Sim, uma palavra que me veio te escutando é transformador, né? Aprender mediação é Transformador. transformador. E começa por nós, isso aqui é o interessante, né? Porque eu não estou lá, vamos supor, fazendo um curso para aprender um conteúdo que vai ficar guardado só aqui. Não, ele fica guardado aqui, né, Helena? Fica. E nos leva e nos movimenta e faz com que a gente derrube tantas da. Exato, exatamente. Exatamente. Olha só, a gente está quase encerrando o nosso tempo. Assim, então assim, como eu vou dizer, nesses tempos de pandemia, eu fico muito triste de encerrar uma live porque eu vou perder essa parceria, entendeu? A gente se fala no ar. Mas a gente se fala no ar, a gente se liga. É assim, ó, em meu nome, em nome da Escola de Mediação, em nome do Domus Mediação, eu queria te dizer muito obrigada por tu ter acolhido esse convite, por tu estar conosco hoje e estar conosco caminhando nesse novo modelo de resolução de conflitos. É uma alegria imensa. É um prazer para mim, Adri. Um prazer muito grande. Vocês
São pessoas que me fizeram acessar algo que eu tenho como muito rico para minha experiência e está fazendo com que eu transforme muitas coisas dentro de mim e na minha vida, assim. Eu sou realmente muito grata. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. 5 minutos, 4 segundos.